conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós porém não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele, e quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa interpelação, essa exortação até calorosa que o Senhor faz aos fariseus, aos mestres da lei, cabe também a cada um de nós, todas as vezes que pervertemos o sentido do culto, o sentido espiritual. Por exemplo, em nenhum momento o Senhor está contestando a oferta, o ouro do templo, mas a importância que se está dando a ele. Quando ele critica os fariseus, que tanto o juramento pelo altar, o juramento pelo templo, ele está sendo depreciado em relação ao juramento, de fato, por aquilo que é fundamental, que seria o altar do templo. Aí nós percebemos que os bens, a questão material, está tomando valor a mais do que tem que ser tomado. Mas deixa eu dizer uma coisa, gente. Tem muito católico de novena, de quaresma, que faz a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Então, o que é que vale de fato? Qual que é o Deus que está no meu coração? Quantas vezes nós só valorizamos uma performance espiritual? Então, são pessoas que rezam muito, que pode até rezar o rosário diário, missa diária, ver tudo o que tem na internet, mas de maneira concreta. Quando se exige um compromisso, uma presença, você não acha a pessoa. Você sabe que na igreja, tanto o materialismo quanto o espiritualismo são heresias condenadas. Quando eu materializo tudo e afirmo que só há matéria e entro apenas no campo do que vem do social e tudo mais, política e tudo mais, é uma forma de heresia. Mas quando há um Deus que não tem carne, onde eu só rezo, onde eu só procuro ali, onde eu só vivo no meu quarto fazendo, onde eu sou uma pessoa extremamente piedosa, mas nada caridosa, mas não faço nada, tá do mesmo jeito, vai todo mundo pro mesmo balaio. É por isso que tem que ter uma harmonia na fé, nós entendemos os pontos fundamentais. O que acontece nos fariseus é que o recurso material estava acima do templo, estava acima do altar. Já parou para pensar nisso? Se os bens se tornam fins, aí que está o grande problema. Diante disso, nós temos que ter claro, qual que é o papel que o bem material tem na minha vida? Qual que é o papel que Deus tem na minha vida? Entenda uma coisa, quando Deus entra em nossa vida, entra em nossa história, é para elevar a nossa vocação, elevar a nossa condição de vida, é para que eu seja a melhor pessoa no meu trabalho, a melhor pessoa na minha família, a melhor pessoa na igreja, e a melhor pessoa no uso dos bens. Agora, quando eu procuro Deus como uma corretora, que eu o procuro em função daquilo que Ele vai me conceder, está tudo errado. Eu não sei se a gente entendeu o que é com Deus nós estamos lidando. Que Ele está vendo o seu coração, Ele está vendo as suas movimentações, mas ao mesmo tempo, quando eu uso essa desculpa para não ajudar em nada, eu não sou dizimista, eu não dou uma oferta, eu não faço caridade nenhuma, o que eu ganho é só para o meu bem-estar, é só para o meu deleite, é só para fundamentar e viver uma vida distante de prazeres, eu não estou servindo a Deus. A grande questão da vida, e talvez o maior imperativo que nós temos hoje, é de ordenar todas as coisas devidamente. Sabe qual que é o grande problema hoje, até para a gente conseguir pregar? É que se nós pegarmos, por exemplo, algumas décadas atrás aí,
Pega aí a década, eu vou falar dos nossos pais. Eu sei que muitos pais estão aqui e não são pais. Pega aí o povo, nossos avós, para ficar um termo bem amplo aí, para ninguém se sentir avô. Tem um povo que já está com idade, mas você fala, ai não, mas nossa, eu tô me confundindo com a irmã da minha filha, só se for a irmã tem porão 30 anos depois que nasceu, mas não é. Eu não quero entrar nesse mérito hoje não, tá bom? Isso aí não é problema do padre, isso aí é problema dos 6 mesmo. No entanto, trazendo para cá aqui, era um mundo muito mais ordenado, é ou não é? Você pode perceber, muitos dos nossos pais, nossos avós, eles nasceram numa família assim, assada, e seguiram o mesmo caminho do seu pai e da sua mãe, não foi? Era algo mais organizado. Só que fora essa questão social, de trabalho e tudo mais, havia uma questão moral muito mais clara. O erro era muito mais fácil identificado, o acerto também, não é verdade? Hoje em dia, independente, pelo amor de Deus, não estou falando de ideologia, não estou falando de nada do gênero. Hoje em dia, é difícil você entender que se eu falo bem material, vocês estão entendendo a mesma coisa. Nós não sabemos o mundo de conceito que a pessoa vive, do que ela tem se alimentado, qual é a fonte pela qual ela tem bebido. Porque muitos de nós que estamos aqui, muitas vezes nas homilias, ou a gente está vendo uns protestantes católicos que estão falando que está tudo errado, ou os protestantes mesmo, porque eu vejo, se tem uma coisa confusa, gente. Sabe que eu uso rede social não só para divulgar aquele monte de besteira que eu ponho, você sabe que você vê, para divulgar as coisas, mas também para analisar comportamento. Tem católico que na mesma publicação aparece um Buda, aí vem uma monja careca falando alguma coisa lá, aí depois tem um Chico Xavier, aí depois tem o Padre Paulo Ricardo, aí depois tem a programação da paróquia, aí depois tem um signo. Acho que até Deus fala, meu Deus do céu, meu eu do céu, porque não dá para saber o que você acredita. Aí tem um versículo bíblico, tem o seu signo, que eu não entendo porque está essa porcaria lá. Aí você é o quê, na verdade? Aí, padre, mas eu só pego o lado do bom das coisas. Não, você pega o que você gosta, você não está entendendo nada. Porque uma coisa exclui a outra. Você percebe a dificuldade hoje? E pelo amor de Deus, eu não estou sendo uma pessoa que eu estou desfazendo e nem menosprezando aquilo que você segue. Agora, se você vive esse balaio, esse omelete, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter referência nenhuma, porque quando eu falar com você, não sei o que você vai entender. É por isso que o pessoal entra na missa, por influência protestante, comunga de qualquer maneira. Nunca se confessou, não sabe nem o que é pecado mortal, comunga como se estivesse comendo uma bolachinha, não Jesus Cristo. É por isso que hoje a grande questão é, quais são minhas referências, quais são os parâmetros que estão me guiando. É por isso que não só no campo religioso, mas no campo de problema a gente não sabe resolver. Pai e mãe não sabem mais a sua função, vô não sabe mais a sua função, filho não sabe mais o que tem que fazer em casa, porque tem mãe fazendo o que é para filho fazer, uma coisa muito confusa. A grande questão é, vamos retomar os fundamentos e entender o papel de cada um, e pelo amor de Deus, não estou falando de coisa estática, estou falando de coisa básica. Era para ser básico, sim ou não? Tem alguma novidade aqui? Tem algum excesso que eu posso estar dizendo? Estou discriminando alguém? Claro que não. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, para chegar num problema de alguém, a gente tem que fazer todo um percurso para normalizar as escolhas e as coisas que aconteceram. É por isso que quando nós falamos aqui hoje, a questão do Senhor aqui não é sobre bem material, é sobre pertencimento. O que é importante para você? De fato. O que é importante, Senhor? Vamos pensar no Evangelho do domingo, que vai nos acompanhar, que vai reverberar essa semana toda. Quando os discípulos perguntam, quem é que pode ser salvo, Senhor? Ele começa a dizer que vai ter uma galera que até vinha aqui, até escutava, tem até uns padres que pregavam, que estavam ali. Com isso você não. Afasta que você que pratica injustiça, porque ou a gente faz o que tem que ser feito, ou a gente não vai estar fazendo nada de consistente. É por isso que o grande trabalho hoje, assim o padre já vai encerrando, olha para dentro de você, e olha quem você tem escutado, gente. O que você tem ouvido, do que você tem se alimentado. Olha as músicas. Eu estou vendo que tem bastante crianças, acho que a catequese está aqui hoje. Estão aqui as catequistas? As crianças estão aqui hoje, na verdade, ainda bem. Eu nem tinha nem vi um monte de criança, falei, que benção. As crianças. A sua criança usa muita tela em casa, celular? Eles gostam, né? Sim ou não? Sim ou não? E é o que te dá paz, sim ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe como que surgiu o déficit de atenção? Sabe? Sim ou não? Com o surgimento das... Agora você imagina, com certeza a maioria das distintas senhoras eram crianças, senão crianças não tinham nascido. Quando surgiu o cinema, quem que via cinema? Uma pessoa ou outra, né? Nem todo mundo tinha condição de ver cinema.
porque era tela. E ali que começa o déficit de atenção. Parou para pensar quanto tempo de tela a sua criança tem? O tempo todo? Em casa, na escola. Você percebeu que se você tirar o celular de algumas crianças, elas não sobrevivem? É o Deus delas. É por isso que hoje nós temos que voltar aos valores, voltar aos princípios, e você entender que na sua casa é você que manda, é você que dá coordenada, é você que é pai, é você que é mãe. Criança tem que obedecer. Criança pequenininha não deve ter celular, gente. Não deve. Padre, mas eu já dei, se vira. Eles vão estar tudo bravo comigo, mas é filho de vocês mesmo. Eu sou grande, gordo e barbudo, eles não conseguem comigo, então comigo não vão reclamar. Mas quem reclamar o primeiro olhada mais firme, eles tomam prumo já. Então, só para trazer para o texto, para encerrar aqui, o que mais importante é o altar, gente, o mais importante é o templo. Mas qual o lugar que o altar, que o templo tem na sua vida? O que é que você tem consagrado? O que é que você tem retido para você? O que é que tem chamado mais atenção e que tem te lugar de Deus de maneira concreta? Eu sou um católico firme mesmo. Eu estou com a minha confissão em dia. Eu sei me confessar, por exemplo. Eu tenho procurado Deus de verdade. Você, pai e mãe, se o seu filho olhar para você e seguir o que você está fazendo, ele vai ser um bom católico ou não? Se preocupa com isso, porque você é o primeiro catequista. Você que é padrinho, você também é catequista dessa criança aí. E última coisa, qual o lugar que cada coisa tem? Padre, como é que eu resolvo isso? Começa lendo, gente, escrituras, começa a ler a liturgia do dia, começa a ler bons livros, forma o seu imaginário com coisa boa. Se eu perguntar como tem perguntado das missas, a maioria gritante não leu a Bíblia ainda vergonhosamente. Então vamos resolver esse quadro, sim ou não? Então se propõe na sua casa, na sua família, tá? Nós vamos fazer várias coisas, atividades, mas faça a parte que lhe cabe. Não é para você se desesperar, mas sempre é tempo de recomeçar e reconstruir todas as coisas em Deus. Feche seus olhos, baixa a sua cabeça.